Boa noite, queridos. Chegando por aqui já, e eu quero que você vá aí avisando, né, os seus amigos que nós já estamos aqui ao vivo, né? Enfim, é, fazendo essa nova live de hoje, né? Então, enfim, vamos compartilhar aí, vamos pegar esse link, entendeu? E mostrar para as pessoas que já têm condições, entendeu? Eu quero já copiar esse link aqui, entendeu? E já mandar para algumas pessoas, porque é bem legal aproveitarmos esta oportunidade agora, né? De estarmos juntos, né? Enfim, né? É, aproveitar, né? E colocar aqui, estamos ao vivo, né? Clique e participe. Então, enfim, né? Eu quero você também, juntamente comigo, tá bom? Nesse momento aí, é um momento muito importante, né? Para nós falarmos sobre essa transição, né? O que é o dinheiro, como funciona, né? É isso aí na sua vida, né? Como que é esta coisa do seu trabalho, como que você realiza, né, esta coisa do trabalho, como que você vê o trabalho, como que você vê o dinheiro, né? Se você é uma pessoa que é, tem essas preocupações, né? Será que eu estou escolhendo, né, a profissão certa? Será que eu estou no ramo certo? Será que isso que eu estou investindo, né, é a coisa certa? Existe isso? Existe a profissão certa? Por que algumas pessoas, né, trabalham duro, né, mas nunca estão totalmente felizes, né? Por que algumas pessoas lutam tanto, né, mas nunca têm ali a felicidade, né? Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos falar sobre essa coisa do conquistar, né, do lutar, entendeu? Do ser feliz, né, através das conquistas, do ser feliz, né, através do alcançar, né? Alcançar quando você, na verdade, tem uma, digamos assim, uma liberdade do sistema, quando você não está brigado com o sistema, você não está em crise, né? Não está indo na contramão do sistema, você está sendo fiel, né, ao seu destino, fiel ao seu sistema. Como que funciona essa coisa da consciência familiar, né? Eu posso realmente desenvolver uma função que eu esteja feliz? Eu posso desenvolver uma função ou um trabalho, né, que me traga paz, que me traga felicidade, que me traga alegria, né, de alguma forma, né? Então, ou seja, é sobre isso que nós iremos falar hoje nesta live aqui, né? Sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre profissão e sobre destino, né? Sobre destino. Como que é importante, né, essa coisa do nosso destino, né? Como que eu desenvolvo aí o meu destino mantendo paz com as minhas funções, né? Mantendo paz com o meu sistema familiar, tendo paz com o meu sistema familiar. É muito importante nós entendermos isso, né? Saber que existe condição de nós termos paz com o nosso sistema, né? Existe essa possibilidade, né, de nós vivermos em paz com o nosso sistema familiar. Eu posso ganhar dinheiro, né? Ou eu não posso ganhar dinheiro. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que existe uma coisa muito importante dentro da psicologia, né? Que a gente precisa conhecer, chamado de crenças limitantes. A crença limitante é algo que nos bloqueia, é algo que, na verdade, não nos permite ir além. É aquilo que você traz dentro de você, que você pensa assim: bom, eu não tenho direito, né? Eu não posso.
eu não consigo, né? Eu não sou capaz. Isso não é para mim. É interessante a gente observar isso, né? Bom, deixa eu trazer aqui, dentro disso, eu vou até trazer uma meditação na Bíblia Sagrada, né? Um texto que está em Marcos. Marcos, ele vai nos chamar a atenção no capítulo 12, a partir, se eu não me engano, aqui o verso 15, né? A partir do verso 13 em diante, né? Jesus está conversando ali, sendo interpelado pelos fariseus, né? E aí Jesus, então, no verso 15, ele vai dizer, então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E Jesus, ele continua dizendo no verso 16, e eles lhe trouxeram e disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram, de César. Verso 17, e Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Ok, talvez você vai dizer assim, bom, Miguel, então você quer dizer que dinheiro não é de Deus, né? Um outro texto bíblico, né, que diz o seguinte, né, que Jesus dizendo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí você vai dizer, então, esse texto, ele realmente confirma, né, esta incapacidade de eu ter dinheiro, dinheiro e salvação, dinheiro e céu, né, não combinam. Como que funciona isso? Bem, em primeiro lugar, né, é interessante nós entendermos todo o contexto que circula, né, um texto. Uma boa forma de você fazer uma exegese, né, dentro de um texto, ou uma hermenêutica, né, é você escolher as ferramentas adequadas para essa hermenêutica, né, ou essa exegese que você vai fazer dentro desse texto, ou seja, né, o conhecimento, né, de toda a cultura, de toda a política socioeconômica, financeira, social, que estava envolvendo aquele texto ali, ou aquela parte em questão. Desta forma, então, a gente começa a entender, né, os fundamentos que tem por trás de uma palavra. Então, eu trouxe um texto aqui em que o Cristo é interpelado pelos fariseus, ele diz, dai a César o que é de César. Ele olha para aquela moeda e ele diz, né, esta moeda. Um outro texto, ele vai dizer, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É aquele texto lá que aquele jovem rico vai ter com Jesus, Jesus manda ele ir, vender tudo que tem, distribuir para os pobres, vir e segui-lo. Esse jovem, ele vai embora e ele não retorna mais. Ok. Um outro texto também vai voltar a dizer, né, e trazer para nós sobre a questão do dinheiro. E aí vai dizer que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Não, não é bem isso que diz o texto, né? O texto, na verdade, no seu fundamento, no seu conhecimento, ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que quando a gente cita um texto bíblico, você precisa ter um conhecimento do texto para você poder não fazer uma forçação em cima desse texto e você fazer uma heresia em cima do texto, né? Você criar uma doutrina falsa em cima desse texto. Então, ou seja, ali não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ali diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, o amor ao dinheiro é o quê? É quando, na verdade, tudo o mais, né? Tudo o mais não tem valor para mim. Não tem valor para minha família, não tem valor para mim
valores, né, reais da vida, e então esse dinheiro ele passa a ser a minha diretriz. Eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu sou ganancioso, eu passo por cima das pessoas, eu atropelo quem for necessário, mas esse dinheiro é que tem valor para mim. Há pouco tempo atrás, rodou na internet uma imagem, talvez você tenha tido conhecimento dela, alguns veículos em cima de uma balsa, né, fazendo uma travessia de um lago, uma coisa assim, um rio, e de repente essa balsa ela começou a afundar. Eu não sei se foi no Brasil, se foi na Índia, não sei. Eu sei que era uma picape, né, uma picape aí, sei lá, talvez uma Toyota, uma Mitsubishi, não sei. Eu sei que a pessoa, proprietária do veículo, ele estava para o lado de fora do carro, agarrado no carro e o carro dele afundando. Chegou a um ponto que aquele carro desceu dentro da água, a barca tombou e aquela pessoa afundou, agarrado naquele carro, naquele bem. Então, ou seja, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, né? Jesus, quando ele vai falar sobre essa esfinge, né, ou esta moeda com a marca de César, é muito interessante a gente entender sobre isso, porque César era quem? César não é um nome de um homem, César, na verdade, é uma posição, né? César, ele era um imperador, né? Um imperador de Roma, no caso, né? Era um cargo do alto escalão do Império Romano, e ele era um imperador. Ok, para César, o importante era escrever o nome dele na história, e por que não, né? Por que não ter aí cunhado na moeda? Se eu quero escrever o meu nome na história, por que não cunhar numa moeda a minha esfinge ou a minha foto, né? Então, ou seja, o mundo todo vai ter que ter esse contato com esse dinheiro e ali está a minha imagem. Nós temos aí o Brasil, né, escolhendo a nova moeda, a nova nota de R$ 200, a possibilidade, e está aí para se escolher qual será o representante dessa moeda. Nós temos ali a garopa, né, na nota de 100, nós temos a nota de 50, uma onça, né, então, enfim, cada um mico-leão dourado, cada uma a nota de 20, cada uma ela vai trazer uma identificação. E a nota de César, e a moeda de César, então ela trazia essa esfinge com a esfinge dele, então, ou seja, ela trazia essa moeda com a identidade dele, com a imagem dele. É interessante nós observarmos um outro versículo que tem lá no início da Bíblia, né? Quando vai nos falar ali sobre a criação, né? O Eterno criando o ser, formando o homem e formando a mulher. Quando ele forma este homem e ele forma esta mulher, ele vai falar ali desta formação, né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ele está falando ainda de uma coisa que ainda estava formando, né? Sem forma e vazia, ou seja, não tinha forma, era informe, né? Então, dessa formação que o Eterno está falando, e da mesma forma o Eterno ele vai falar da formação do homem, da formação do ser humano. Homem aqui, homem a identidade do ser, né? Homem ou mulher, né? Então ele está formando esta identidade ali, formando esse ser, e ele vai formar o homem, o ish, né? Homem masculino. E ele, quando ele forma essa identidade, ish, homem, né? Ele vai soprar. Quando ele forma, ele sopra. Então, a palavra ali que ela diz é exatamente a palavra tselen. Então, a palavra tselen, quando ele termina de formar a palavra tselen, seria exatamente a palavra réplica, ou seja, ou a palavra sombra, ou a palavra imagem. Então, a palavra do hebraico tselen, né? Tselen é a palavra réplica, é a palavra sombra ou a palavra imagem. Então, o Eterno vai formar aquela forma, né? E aquela forma, então, ele vai formar conforme a imagem dele.
a imagem dele. Então, ou seja, eu estou formando um ser com a minha sombra, com a minha imagem, né? Então, a sombra aqui, ela está mostrando exatamente uma réplica do que eu sou. Então, eu vejo uma sombra, está vindo um homem. Eu vejo uma sombra, está vindo um pássaro. Eu vejo uma sombra, está vindo um boi, está vindo um cavalo, está vindo um cachorro. Pela sombra, eu identifico. E, às vezes, devido à minha intimidade com aquela pessoa, eu consigo identificar até quem é a pessoa que está vindo pela sombra. Eu consigo identificar. Ok, ele vai usar a palavra tselen, ou a palavra réplica, ou a palavra imagem, ou a palavra sombra, mas ele também vai usar uma outra palavra, que é a palavra demut, com T mudo no final, demut, né? O demut é exatamente a palavra semelhança. Então, formamos o homem conforme a nossa imagem, tselen, imagem, réplica ou sombra, e também demute, ou seja, a palavra demute, ela significa uma semelhança fundada na mesma espécie. Na mesma espécie. Ok, é tão interessante isso, e nós observarmos isso, por quê? Porque nós estamos falando da formação do homem. Ok, primeiro eu queria que você entendesse isso. Às vezes você está aí pensando, poxa, eu sou uma pessoa tão para baixo, eu não tenho valor nenhum, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa sem capacidade, eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa horrorosa, e talvez você está me ouvindo e está falando, esse aí sou eu, essa aí é a imagem minha, ele está exatamente falando de mim. Só que eu queria que você entendesse uma coisa, quando o Eterno nos formou, ele pegou e nos fez conforme a sombra dele, conforme a imagem dele. Só que aí, ele também vai nos fazer não só conforme a tselen, que é a imagem, a sombra ou a réplica, mas ele vai nos fazer conforme também a demute, ou nós somos formados conforme a espécie do próprio Deus. É exatamente aí que aquela serpente, que a Bíblia ela vai interpretar, os leitores vão interpretar, os teólogos vão interpretar, né, como a imagem do inimigo, de Satanás, né, que vai exatamente incorporar naquela serpente e vai falar com aquela mulher, e aquela serpente, ela vai, inclusive, trazer desta mulher uma dúvida. Ou seja, peraí, se você é igual a ele, por que você não pode ser poderosa igual a ele? Se você é igual a ele, então você tem os poderes igual a ele. Então essa mulher, ela deseja ser igual ao Eterno e leva também para esse homem, Adão, né, ou Adão, e Adão, então, também, da mesma forma, deseja ser onde eles querem ser, a mesma forma como aconteceu com Lúcifer, né, quando ele habitava as regiões celestiais, ele era o querubim ungido, né, ele andava sobre pedras afogueadas e ele quis ser, né, maior do que o próprio Deus, ou o próprio Cristo, né, nesse caso. Então é interessante eu entender o quê? Para Deus, eu sou tão importante, eu sou tão precioso para Deus, você vai ver que depois ele vai mandar o filho dele morrer por mim. Ele vai enviar o filho dele para que eu seja, para que eu seja próximo, para que eu possa encostar nele, porque eu estava separado dele pelo meu pecado, é o que está lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, então nós estávamos separados, então agora o Cristo vem nos unir, né? Ele vem nos trazer de volta, que é a expiação, ou a propiciação, a remissão, né? Nós somos remidos, nós somos trazidos de volta. Ok, então eu sou importante para Deus e Deus me colocou em mim a imagem dele. É isso que eu tenho. Bom, para César, o importante era o dinheiro. Então, para César, nesse dinheiro tinha que ter a imagem dele. Então, o Eterno não está falando que ter dinheiro é pecado. Não, ele está dizendo o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é pecado. Nós podemos observar que os grandes homens da Bíblia eram homens muito poderosos.
Nós temos Jó, que era um homem muito poderoso, e depois ele perdeu tudo, mas foi-lhe acrescentado muito mais, né? Nós temos o próprio Abraão, ou Avram, e depois Avraham, né, em hebraico, né? Então, esse próprio Abraão, ele também tinha muitas posses, Isaac, Jacó, o filho dele, também tinha muitas posses, prosperou muito Jacó, Davi era um rei, Salomão era rei. Então, nós vamos ver a Bíblia sendo escrita por diversos homens. Então, ou seja, ter dinheiro não é o problema. Ter dinheiro, na verdade, é uma necessidade. Nós precisamos do dinheiro. A pergunta é: qual é a sua relação com o dinheiro? Como você vê o dinheiro? Como você se relaciona com o dinheiro? O problema é que nós somos criados, e eu vou dizer que hoje, né? Hoje, atualmente, a nossa geração está vivendo uma época muito difícil para dinheiro. Por quê? Bom, todos os homens que ultimamente, nos últimos 20 anos, que nós vimos assumir o poder, foi corrupções. Então, o nosso país, nos últimos 20 anos, foram tomados por corrupções. Infelizmente, nós vimos aí muita gente sendo presa. Nós vimos as nossas estatais sendo totalmente destruídas, totalmente roubadas, né? A Petrobras foi totalmente roubada, as grandes construtoras do país sendo totalmente roubadas, o nosso dinheiro indo para países, enquanto o nosso pobre passando dificuldade, o nosso país sendo colocado em situações muito difíceis. Então, quando fala hoje em dinheiro, a relação do dinheiro que a gente vê é relação de corrupção, é relação de dinheiro corrompe, dinheiro destrói, dinheiro te leva para o caminho do mal, dinheiro desfaz família. Infelizmente, algumas pessoas têm enriquecido e aí larga aquela esposa e começa a buscar outros relacionamentos, ou mulheres também, os seus maridos têm enriquecido, largam seus esposos e agora passam a buscar outros relacionamentos. Filhos que às vezes passavam por dificuldade, agora então começa a andar com pessoas que usam droga, cheirar cocaína e buscar drogas cada vez maiores, mais fortes, mais potentes. Então a gente vê, na verdade, uma construção muito infiel do dinheiro, uma construção muito destruidora do dinheiro. Então, quando se fala em ficar rico, há geralmente uma palavra por trás disso. Há geralmente um alerta por trás disso. Cuidado, dinheiro corrompe. Cuidado, ficar rico é afastar de Deus. Cuidado, ter poder é servir ao diabo. Então, essas crenças limitantes, elas nos fazem o quê? Não cuidarmos do dinheiro com amor. O dinheiro, você precisa ter uma relação de amor com o dinheiro. O dinheiro, ele precisa de servir a você, não você servir ao dinheiro. O dinheiro serve a você e serve também àqueles que você quer servir com ele. Um exemplo, se você for um empresário em uma empresa, o seu dinheiro, ele vai servir a você e ele vai servir a muitas famílias. Ele vai servir a você e ele vai servir a muitos lares. Imagina como que, né, uma empresa bem-sucedida, com funcionários alegres, com funcionários bem remunerados, como que essas casas vão ter alegria? Agora, imagina então um empresário mesquinho, um empresário que trata os seus funcionários mal. Imagina, então, funcionários que trabalham sob pressão psicológica o tempo todo, sendo oprimido. E, muitas vezes, né, emprega-se aquela política do medo dentro da empresa.
né? Ou seja, né? Ó, cuidado, tá? Você trabalha aqui, mas tem 100 na fila querendo a sua vaga. Ou seja, não valorizando o ser humano. Então, o dinheiro, ele precisa ter uma boa consciência, uma boa harmonização aonde ele está. O empresário que tem o dinheiro, o empresário que possui esse dinheiro, ele não pode ser somente um investidor, investir o seu dinheiro, mas não honrar o seu dinheiro, não entender o valor do seu dinheiro. Muitas vezes a gente tem aí filhos que pegam uma determinada herança dos pais. Esses pais lutaram a vida toda para poder construir uma herança, construir vamos dizer assim, um pequeno império, um pequeno pé de meia, né, que costuma se dizer muito. E aí, então, uma vez agora que esses pais morrem, né, esses filhos, então, pegam esse dinheiro sem uma relação com esse dinheiro, sem importar com o curso desse dinheiro, sem tratar esse dinheiro como realmente se ele tivesse, eu vou dizer até assim, uma alma. Porque eu preciso entender que uma empresa, ela tem uma alma. Ela tem uma alma. Existe uma alma na empresa. Miguel, que alma é essa? Bom, nós precisamos entender que no campo espiritual, e quando eu estou falando de espiritual, eu estou falando dentro da constelação familiar sistêmica, esse espiritual desta alma que liga todo um processo. Assim como você tem uma alma dentro de você, existe uma alma, né, que ela pega toda a sua família, ela liga a sua família. Existe uma outra que a gente poderia chamar de consciente coletivo ou inconsciente coletivo, como Jung fala, né? Então, esse envolvimento desse reflexo que circula todo esse entendimento. Então, quando, na verdade, eu pego esse dinheiro na mão e eu não construo uma identidade com esse dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou gastar ele. Eu vou destruir esse dinheiro com tanta fome, com tanta vontade de gastar, porque os meus pais, durante a vida toda, juntaram. E agora, então, a minha ganância, ela está em gastar. A minha ganância está em acabar com tudo que meus pais construíram. Porque eu não tive o mesmo entendimento dos meus pais. Eu não recebi a mesma alma, a mesma consciência que os meus pais receberam, que eu preciso juntar, e eu preciso, na verdade, deixar juntado. É interessante nós entendermos como que funciona a mente de um judeu. O judeu, ele recebeu do Eterno uma orientação, e essa orientação também chegou até nós. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é um livro que o Eterno deixou para nós, né? O judeu, ele tem essa mesma instrução. Ele não tem ali o Novo Testamento, mas ele tem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois ele tem a Taná, que são os profetas, os cânticos, né, os quetuvinhos, né, os escritos, né, os navios, né? Então e os livros históricos, eles têm tudo ali registrado. E ali traz palavras de sabedoria muito grande para eles, muito grande. É interessante a gente entender essa relação do dinheiro, que o judeu, ele não constrói nada para o filho dele. Aí você vai dizer assim, Miguel, que loucura é essa? Sim, ele não constrói nada para o filho dele. O Eterno, quando ele fala sobre o judeu, e dá uma instrução para o judeu, ele vai falar assim, verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então, ou seja, tem os olhos fixos, tem o seu olhar nos filhos dos teus filhos. Então, o que o Eterno fala? Não olha curto, não olha para essa próxima geração somente. Se eu mandar você fechar os seus olhos e falar assim, feche os seus olhos e contemple as suas gerações.
talvez você só vai ver seus filhos. Alguns, bem poucos, vai conseguir ver os netos. Outros, talvez nenhum, ou um ou dois vai conseguir ver o bisneto. Então o Eterno está falando, põe os teus olhos sobre os filhos dos teus filhos, e você vai ver a paz de Israel. Então, ou seja, o judeu, ele não constrói para os filhos, ele não constrói para a próxima geração. O judeu, ele constrói para outra geração, ele constrói para o neto. Porque quem construiu para o filho foi o pai dele. O pai dele que construiu para o filho. Então, ou seja, o pai dele, na verdade, construiu para o neto. Então, o filho dele já está seguro, porque o pai dele construiu. Então, ele não vai construir para o filho, porque o filho já recebeu do avô. E ele vai construir para o neto. Então, constrói sempre para uma geração posterior, uma geração à frente, não a próxima geração. O problema todo é quando acontece como aquele filho que nós temos na Bíblia Sagrada, que ele pega a sua herdade e ele vai lá gastar. E ele vai lá e gasta tudo. Então, ou seja, aquele filho, ele não tinha uma boa relação com o dinheiro. Então, ter dinheiro é muito importante. Como você se relaciona com o dinheiro é muito importante. Então, você saber se controlar quando você tem dinheiro. Você saber cuidar do dinheiro. Saber zelar do dinheiro. Saber aplicar esse dinheiro das melhores maneiras para que seja usado com sabedoria nas melhores coisas. É isso que essa relação com o dinheiro ela é importante. Quando nós, então, entendemos essa relação com o dinheiro, nós começamos a entender a relação. Por quê? Porque esse dinheiro ele tem uma força direcionada para o quê? Para o nosso crescimento, para o trabalhar, para o sustentar, para o caminhar na vida. Esse dinheiro ele passa a nos servir com alegria. E aí, então, o dinheiro ele passa a nos servir com alegria e com motivação. Eu me lembro muito, assim, de frases que ao longo da minha vida, meus filhos às vezes falavam, pai, como é que nós vamos conseguir tal coisa? Eu falava, filhos, fiquem em paz, Deus proverá. Bom, por que eu sabia que Deus ia prover? Porque eu ficava de braços cruzados, esperando que esse dinheiro fosse cair do céu? Não. Eu tinha uma boa relação com Deus, tinha uma boa relação comigo mesmo, um bom entendimento que aquilo que eu estava fazendo com muita seriedade, com muita dedicação, e eu sabia, não vai falhar, vai vir. E sempre veio. Então, a partir do momento que você entende essa movimentação da sua vida e você assume essas responsabilidades desse caminhar, e essa responsabilidade é sua, então você começa a entender que você precisa tomar decisões muito assertivas. Decisão muito assertivas. Bom, dentro desta consciência familiar, é interessante nós entendermos uma coisa. Às vezes você vem de uma família que a sua família não tem nada. Eu tenho um caso mesmo muito interessante de um casal de empresários que foram meus pacientes. E a esposa, ela estava discutindo com o esposo, porque o esposo estava tentando construir uma fábrica, ele já tinha uma grande empresa, e ele tentando construir uma fábrica e colocar essa fábrica no nome do irmão dele. E esta empresária, ela estava assim, muito triste com isso, porque ela falou assim, bom, tudo que esse irmão dele coloca a mão, ele destrói. Tudo que esse irmão dele pega, ele acaba. Ele pegou um carro, acabou, está andando a pé. Ele tinha uma casinha muito ruinzinha, acabou. Ele não tem emprego, ele só fica bebendo. Bom, uma das coisas interessantes é que quando nós viemos de uma família pobre, nós ouvimos muito da nossa família. Meu filho, minha filha, calma, isso não é para você.
Ei, calma, pisa no chão. Você está sonhando muito alto. Isso não é para nós. Ei, calma aí. Nós nunca vamos ficar ricos. Dinheiro corrompe. Dinheiro faz as pessoas ficarem ambiciosas, ficarem malvadas. Então, nós vamos criando dentro de nós essa crença limitante. Ok, a família toda, então, tem um padrão. Mas alguém na família agora entende que ele pode ir além. Alguém na família, então, põe a cabeça para o lado de fora, e aí eu vou usar agora, né, o mito da caverna, lá de Platão, né? Todo mundo está ali limitado a ver as sombras, uma luz por trás refletindo numa parede, e aquele movimento daquelas pessoas o tempo todo, e todo mundo ali o tempo todo condicionado somente naquela sombra. E um deles começa a perceber que aquela luz vem de um outro lugar. E ele então começa a desviar o olhar. E pouco a pouco, ele vai procurar e vai encontrar a saída da caverna e ele vai ver o sol. Ok. O mito da caverna, ele continua que aquele que saiu e conseguiu ver o sol, conseguiu chegar na luz, ele também sente a necessidade dele voltar e levar para fora aqueles que estão ali dentro também condicionados. Mas quando ele chega ali, ele também cai de novo naquele comodismo de ficar ali preso. E o mito da caverna continua, depois de um bom tempo ele vai conseguir voltar para a luz e levar com ele algumas pessoas para fora daquela escuridão ou daquela situação que existia. Ok, isso ali relata bem o processo político, né, de alguém que consegue ver o ambiente externo, consegue sair desta opressão, desta vida condicionada, né? Então, é muito interessante isso. Ok, só que o que vai acontecer? Muitas vezes você vai atingir níveis altos e você vai tentar levar com você pessoas da sua família. E você vai ver que alguns vão dizer assim: você está louco? Isso não é para mim, não. Isso não é para nós, não. E às vezes você vai dar até uma certa quantidade de dinheiro para aquela pessoa e aquela pessoa vai consumir tudo. Tudo. E ele consome numa ânsia aquilo, como se aquilo não tivesse fim, mas aquilo acaba. E ele vai consumir mais, ele vai consumir mais, ele vai consumir mais. E aí Bert vai dizer assim: peraí, não é bom ter-se uma consciência pesada. A consciência tem que estar sempre leve. Porém, se uma única vez você pode ter uma consciência pesada, Bert Helling vai falar, é nesse momento que você conseguiu atingir esse lugar melhor e o restante da sua família não quer ir ou não conseguem ir porque não acreditam, né, porque não sabem administrar isso. E Bert fala, então você precisa ficar aqui, ser rico, ter condição, você atingiu. E os demais que não querem assumir, deixa eles que eles estão bem onde eles estão. Ajude eles, mas não tente trazê-los para cá se eles não querem vir. Então, essa empresária, quando ela disse para o esposo, não é importante nós trazermos o seu irmão para cá. Quer ajudar ele? Constrói uma casa e dá para ele. Dá para ele uma casa. Mas não ponha a empresa no nome dele, porque tudo que põe na mão dele, ele vai destruir. Ele não consegue administrar, ele não consegue cuidar. Essa relação é muito importante nós entendermos isso, porque dinheiro, na verdade, que permanece, ele exige de você uma maturidade para você lidar com ele. Então, o Bert ele vai dizer assim, a visão sistêmica para o dinheiro, ele diz, o dinheiro tem alma, o dinheiro é algo espiritual, o dinheiro é resultado de amor. O dinheiro é adquirido através de um desempenho. É o equilíbrio de um bom desempenho. Se alguém ganhar dinheiro por seu desempenho, o dinheiro o ama. O dinheiro também permanece com ele, pois foi adquirido através do seu desempenho.
O dinheiro também quer render algo depois. Por isso, o dinheiro espera ser gasto. Ser gasto em algo bom que leve a vida adiante. Então, se ganha mais dele, cada vez mais através do seu desempenho. Então, o dinheiro entra num circuito de serviço, trabalho e ganho, tudo ao mesmo tempo. Veja bem, eu ganhar dinheiro, aconteceu muito das pessoas pegarem dinheiro e guardarem debaixo de um colchão. Passarem a vida na pobreza, na miséria, na desgraça. Literalmente. Literalmente. E morreram e o dinheiro perdeu seu valor. E foram encontrado ali muito dinheiro, que daria para ter uma riqueza. Mas o dinheiro ficou guardado debaixo do colchão e perdeu o seu valor. Então, ou seja, eu pego o dinheiro, eu ganhei o dinheiro, então eu vou investir em quê? Eu vou investir numa empresa que eu vou levar a sério, que ela vai render boas condições para outras famílias. Eu vou investir no estudo para os meus filhos. Eu vou investir em condições para os meus filhos terem herança. Então, ou seja, eu estou fazendo esse dinheiro, na verdade, ter vida. Eu estou ganhando, mas eu também estou gastando esse dinheiro de forma que esse dinheiro tenha vida. Né? De forma também o quê? De forma ordenada e de forma consciente, de maneira que eu não gaste totalmente o dinheiro. Uma empresa, Bert vai dizer que uma empresa, ela é como se fosse uma mãe. Olha que relação tremenda. Uma empresa é como se fosse uma mãe. Qual é a minha relação como uma empresa, com a empresa que eu trabalho? Qual a minha relação com o meu emprego? Qual a minha relação com a minha função? É interessante que quando a gente fala de função, de trabalho, de profissão, as pessoas quase nem sempre têm uma boa relação com o trabalho. Algumas pessoas desempenham o seu trabalho, desempenham a sua profissão meio que obrigado, meio que pesado, como se aquilo fosse um peso nos ombros dele e ele fosse obrigado a estar fazendo aquilo. Bert diz assim que nem mesmo assim aquilo é de tudo tão ruim. Bert vai dizer, deixa eu te explicar. Se você observar na Bíblia Sagrada, você vai ouvir de alguns profetas, né, que não queriam ser profetas. Você vai ver o caso de Moisés mesmo. Moisés ele vai dizer, não, Senhor, eu sou pesado de boca, chama meu irmão. E Moisés ele vai rejeitar aquela função por muitas vezes. O Eterno vai se revelar a ele, o Eterno vai mandar ele jogar o cajado no chão, vai virar uma cobra, vai mandar ele pegar de novo, vai mandar ele ir a Faraó, vai se manifestar em Faraó, para que Faraó veja ali através das pragas que Deus é com ele. Mas Moisés mesmo, volta e meia, ele vinha para o Eterno e questionava, e agora? O que eu vou fazer? Olha, o povo está aí reclamando, e o Eterno falava, Moisés, está nas tuas mãos, olha o que eu coloquei nas tuas mãos, o teu cajado. E aí poderia ser o meu cajado o quê? A minha função, a minha profissão, o que eu estou fazendo, o que eu estou desenvolvendo. Então, ou seja, eu tenho um cajado nas mãos, qual é o meu cajado? O que eu faço com o meu cajado? Ah, eu sou uma enfermeira, ah, eu sou um médico, ah, eu sou um engenheiro, ah, eu sou um empresário, eu sou um contador, eu sou um advogado, eu sou uma faxineira, eu sou um motorista de ônibus, eu sou um borracheiro, eu sou um gari, eu sou uma arquiteta, eu sou um terapeuta, eu sou uma artesã. Qual é a sua função? Qual é o cajado que você tem na mão? Então, vamos lembrar de um outro profeta aqui. Né? Nós temos Jeremias. Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor. Engraçado que Jeremias, ele vai desempenhar a função dele de uma maneira tão dolorosa que Jeremias vai escrever um livro todo, lamentando, lamentações, choro.
É terrível isso, é terrível. Às vezes você está desempenhando a sua função ali reclamando com má relação com o seu trabalho. Mas eu quero que você entenda que até nisso o Eterno está desenvolvendo, através da sua vida, algo. Então, crie e entenda esta relação com isso que você está sendo. Eu falo assim, desenvolvi o trabalho, o ministério pastoral, durante muitos anos. Tive a oportunidade de pastorear muita gente, muita gente. Muitas igrejas, eu tive a oportunidade de estar com eles, junto com a convenção, junto com grandes nomes de pastores, líderes evangélicos, né? E hoje, através da terapia, eu digo assim, lógico que Miguel é quem ali? Miguel é um técnico, Miguel é um terapeuta, Miguel é um psicanalista, Miguel é um constelador, Miguel é um hipnólogo, né? Miguel trata pessoas, Miguel trata vidas, são vidas que estão ali. Miguel não está ali para aconselhar, mas Miguel está ali para poder escutar. Miguel está ali para poder essas pessoas abrirem os seus corações e terem um momento de reflexão interna e essas pessoas poderem encontrar dentro de si mesmo uma resposta que está ali dentro. Então, ou seja, a função do Miguel está sendo um cajado. Está sendo um cajado. Quando você vai no ortopedista, quem é esse ortopedista? Não sei qual é a religião dele, mas sua perna está doendo, seu joelho está doendo, seu fêmur está doendo, sua coluna está doendo, seu pescoço está doendo, e você vai sair dali sem essa dor. Por quê? Porque esta pessoa, ela foi um instrumento para você. Quando você vai tirar a sua habilitação, eu não sei que tipo de motorista você vai ser, mas o instrutor da autoescola ali foi um instrumento na sua vida para que você adquirisse aquela sua carta de habilitação. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, aquela pessoa que está ali te atendendo, ela está ali sendo um instrumento, te orientando a comprar a melhor roupa, te tratando bem, trazendo para dentro de você uma alegria no seu coração. Então, ou seja, a pessoa que trabalha na sua casa aí, fazendo faxina, te serventeando de qualquer forma, é um instrumento na sua vida. Então, nós precisamos entender que a nossa função, o nosso trabalho tem uma relação muito dentro de nós. E como que eu vejo esse trabalho? Como que eu vejo esse trabalho? Como que eu vejo essa minha relação com isso? Bom, existe alguma coisa desta relação do meu trabalho com o meu destino? Como que eu vejo a minha profissão? Tem pessoas que literalmente a profissão vai escolher ele. Isso é tremendo. Eu acabei de falar aqui de o profeta Jeremias. Ele foi escolhido, a profissão escolheu ele. Ele não queria, mas a profissão o escolheu. Eu falei de Moisés, a profissão escolheu Moisés como um líder. Como um líder, a profissão escolheu ele. Né? Então, ter essa coisa desse... tem pessoas que elas sentem um chamado. E como que eu sinto um chamado? A Marisa, engraçada, a Marisa colocou ali, Miguel é o terapeuta do amor, trata seus pacientes com muito carinho. A Regina também tinha colocado, esse é meu terapeuta, muito sábio. Então, assim, eu louvo a Deus. Olha só para você ver. Vamos entender aqui algumas coisas. Eu vou usar aqui a Marisa como exemplo, né? A Marisa, ela vem de uma família... na família dela, muitas pessoas são ligadas a essa coisa da contabilidade. Muitas pessoas são ligadas a essa coisa da contabilidade. Só que ela tem uma irmã que é professora. Né? O marido da professora também, ela tem uma prima que trabalha no governo federal. O marido
também trabalha como professor na rede federal. O pai dela também trabalhou na rede federal. Então, ou seja, preste atenção que existe uma ligação de pessoas que servem ao Estado ou ao governo nesta família. Se algum dos irmãos falar assim, eu quero ser policial militar. Ah, mas espera aí, a irmã é economista, o pai era chefe de tal, o outro é professor, então esse irmão saiu fora do sistema. Não, ele está dentro do sistema porque ele está servindo ao governo da mesma forma. É tão interessante, na minha casa, a minha mãe, o meu pai, né? Meu pai, ele teve pouca instrução escolar, mas um homem de muita sabedoria, um homem de muito conhecimento. Administrou grandes fazendas, fez grandes negócios, né? E minha mãe, ela foi professora durante muitos anos e foi diretora de escola e hoje está até se recuperando de uma cirurgia colocou um marca-passo no coração, né? E ela está se recuperando, graças a Deus, está muito bem. Meu pai também lá do ladinho dela, os dois com 80 anos, né? Graças a Deus, e ela está se recuperando nesses dias. Mas minha mãe, ela aposentou-se como diretora de escola. A minha irmã é mestra em psicopedagogia, trabalha na rede federal no Rio de Janeiro, né? Na rede federal. A minha outra irmã que mora em Marataízes, também professora. A minha outra irmã que mora em Linhares, também professora, né? Também professora. Aí já vem a minha irmã mais velha, pioneira lá de casa. A Estela já foi essa pessoa que se deu inicialmente para a contabilidade, né? Primeiro para a contabilidade, depois a Estela foi para essa linha da terapia, é uma excelente psicanalista. Hoje tem uma mega empresa que é a Gestor, né, que trabalha dentro dessa linha do coach e do comportamento lá no Espírito Santo, levou os 2 filhos, né, para poder também formar junto com ela essa base dessa grande empresa. O meu irmão é diretor da área de pessoal de uma grande empresa, quer dizer, naquela linha, né, que vinha ali o meu pai, que vem a minha irmã, né, que vem a minha irmã mais velha. Eu, né, que eu via desta linha pastoral, né, eu depois aí já para a linha terapêutica, a linha administrativa, que também era o que o meu pai sempre trabalhava. Então, assim, nós temos a minha outra irmã, também empresária e administradora também, o esposo dela é contador. Então, assim, você tem toda a família dentro de uma mesma linha, dentro de um mesmo sistema, honrando o sistema familiar. Quando vai para os meus filhos, aí você vê o meu mais velho sendo engenheiro eletricista. Aí você fala assim, Miguel, cadê o sistema? Então o sistema não existe. Quando você olha para a família da minha esposa, o irmão da minha esposa e os tios por parte da mãe da minha esposa, todos são eletricistas. Engraçado que os meus filhos foram criados aqui em Belo Horizonte e eles moram lá no Espírito Santo. Meus filhos nunca tiveram a influência deles. Mas o meu mais velho, ele herda esta consciência familiar e ele, então, assume esse legado da família para não deixar morrer. E, assim, ele ainda vai além. Todos os outros são técnicos, e o meu filho, então, ele foi a engenheiro eletricista. Ele entrou no Senai, foi para o IFES, Instituto Federal, depois foi para a faculdade, engenheiro eletricista, enfim. Então, você vê o sistema sendo mantido, essa harmonia. Uma das minhas primeiras funções antes era trabalhar na área de informática. Então, ou seja, em 1985 eu já trabalhava na área de informática e eu desenvolvi funções da área de informática até quase 94, por aí mais ou menos, 92, quando eu me especializei na administração.
Então, ou seja, eu tinha empresa de informática, foi um dos meus primeiros empreendimentos, era ser proprietário de empresa de informática, eu tinha. O meu mais novo, o Gabriel, ele já fez o quê? Ele é analista de sistema, supervisor de TI de uma grande empresa lá na cidade de Linhares também. Então, ou seja, manteve aquele legado que eu iniciei. A Gabriela, fonoaudióloga, dentro da linha da saúde, a minha esposa sempre trabalhou na área da saúde e agora está fazendo psicologia, mas sempre trabalhou na área da saúde. Então, ou seja, você tem, na verdade, olha para a sua família e olha, na verdade, a profissão que você está. E você vai ver que existe uma relação. Às vezes você diz assim, não, mas minha mãe, ela nunca foi professora, mas minha mãe sempre cuidou de casa. Minha mãe, peraí, mas se você parar para poder pensar, e se você olhar para os seus legados anteriores, seus avós, suas tias, se você não encontrar ninguém aí, talvez você vai encontrar na sua própria mãe essa coisa do cuidar de gente, do tratar bem gente, do estar orientando bem os filhos. E aí você vai ver que você está indo ser professora porque é algo que você já trouxe da sua mãe, de compartilhar ensino. O seu pai, pedreiro, você hoje quer ser um engenheiro civil. Então, ou seja, mas meu pai era um pedreiro. Sim, você está levando o legado à frente. Então, existe uma relação muito grande nesta coisa da lealdade ao sistema familiar. A lealdade ao sistema familiar. Eu olho para a minha família e eu vejo que eu estou herdando da minha família um legado. Eu estou herdando da minha família, né, um sistema. E quando eu entendo esse sistema, eu fico em paz com ele. Quando eu entendo esse sistema, eu trago paz para o meu coração e eu começo a entender aonde eu estou. Eu começo a entender que, na verdade, eu estou cumprindo um chamado. Então, na verdade, o meu fracasso, ele vem quando eu começo a rejeitar. Quando eu começo a rejeitar a minha família, rejeitar o meu legado, rejeitar o meu sistema, eu começo a não ter paz com o dinheiro que eu ganho. Se eu pego o dinheiro, eu gasto absurdamente, não tenho controle sobre ele. Então, ou seja, o dinheiro não sabe vir na minha mão porque eu não dou paz para ele. Eu não trato o dinheiro com respeito. Eu não ensino esse dinheiro a ficar aqui e ter paz comigo. Bert, ele continua dizendo para nós que o trabalho, ele adoça a vida. É até um ditado alemão, né? E a segunda frase, ele vai dizer que a preguiça reforça os membros, né? É muito interessante, né? Na verdade, que para ter membros fortes, ele fala, né? Só depois de um descanso, né? Então, eu trabalhei e aí eu vou descansar e os meus membros vão fortalecer depois, né? Mas aí eu preciso retornar ao trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele vai adoçar a minha vida. Então, o que vai permanecer na minha vida? É um movimento que mantém a minha vida indo adiante. A Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga preguiçoso. Vai ter com a formiga. Então, a gente precisa entender que é vital o trabalho. O trabalho é digno. Lógico que tem pessoas que vão trabalhar com aplicações de dinheiro, né? É um trabalho. Né? Tem pessoas que vão trabalhar atravessando um determinado produto, comprando de um produtor rural e vendendo, né, na Ceasa, ou quem compra na Ceasa e revende no seu comércio. É um trabalho digno, um trabalho honroso, né, quando você respeita pessoas. E outra coisa muito interessante é quando literalmente eu cobro o preço necessário. Um exemplo é o meu celular, né? Eu tenho o meu celular aqui, que eu paguei um preço X por ele. Digamos que eu vou comprar o meu celular e o preço dele seja uma bagatela. Hoje nós temos celulares chegando no mercado aí
preços muito baratos. Então, quando você, na verdade, paga muito barato por alguma coisa, você fica assim com descrédito. Será que é realmente isso mesmo? Poxa, eu vou falar a verdade, um dia que eu andei, eu peguei um Uber e eu andei uma quantidade boa, e quando eu vi aquele valor que deu, eu falei, caramba, então eu fiquei dando vontade de dar dinheiro pro cara, porque eu falei, gente, esse carro tem um desgaste. E esse cara andou tudo isso comigo e só isso que o Uber paga para ele. Então você fica com aquele descrédito, será que eu vou ter um bom serviço? Será que esse serviço vale realmente a pena? Esse serviço que eu estou pagando? Então, quando a pessoa que te vendeu um produto e que esse produto você pagou um preço por ele e você se sente satisfeito por aquele produto, você entende, foi um bom dinheiro pago. Foi um bom dinheiro pago. Quem cobra muito barato, Bert diz o seguinte, que quem cobra muito barato, uma hora ou outra, um dos dois vão ficar insatisfeito. Quem cobra muito barato, uma hora, um dos dois vão ficar insatisfeito. Então é preciso entender isso. Se você tem uma ideia, se você tem o seu produto e você cobrou o seu valor, né, é porque você realmente entende que o seu produto tem valor. Que aquilo que você está dedicando o seu tempo tem valor. Que você realmente põe vida naquilo que você faz. Quem não põe vida no que faz, tem medo de cobrar. Quem não põe vida no que faz, tem medo de ter preço. Então, quando você entende a sua dedicação, o seu valor, tem pessoas que ele recebe uma promoção numa empresa e ele fica com medo. Ele diz, meu Deus, eu vou passar a ganhar X. Ai, meu Deus. Né? Ele fica com medo dele não corresponder com aquilo. Nossa, sério? Isso é o meu salário? Caramba, olha só. Então, assim, ele mesmo não acredita no valor que deram para ele. Então, você precisa acreditar mais em você, entender mais no seu valor. Isso está nessa coisa da construção da nossa imagem, que eu quero falar na próxima live. Essa coisa da construção dessa minha autoimagem. Qual a imagem que eu tenho construída de mim? Né? Eu estava com um paciente hoje, em atendimento com ele, e eu disse para ele, essa desconfiança que a sua namorada ela tem de você, essa segurança que ela está exigindo de você, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Isso é dela. É um desvalor que ela tem. Porque se eu não confio no meu valor, se eu não confio na minha imagem, né? Não adianta. Qualquer valor que me derem, eu vou ficar. Peraí, o que está acontecendo? Por que estão me dando esse valor assim? Por que está me tratando dessa maneira? Alguma coisa está querendo. Então eu começo a desconfiar. Então, quando eu entendo o meu valor, eu entendo o que eu estou recebendo. Eu entendo o que eu estou recebendo. E aí, então, eu fico tranquilo dentro desse valor que eu estou recebendo. Então, cria essa relação. Cria essa relação com o que você está fazendo. Entenda isso como um legado. Entenda isso como um chamado. Entenda como você está construindo uma identidade, uma consciência e uma harmonização com os seus antepassados. E isso vai passar por você e vai continuar seguindo sempre de maneira crescente. Sempre de maneira crescente. Sempre com muita importância. Então, construa esse valor, mas construa essa imagem sua de te conhecer, de saber o quanto você é importante. Ok? Eu agradeço a todos que estiveram comigo aqui até agora. Eu acho que ficou, assim, muito claro essa coisa da relação com o dinheiro, essa coisa da relação com aquilo que eu desempenho, com a minha profissão que eu estou desempenhando, como que eu crio uma relação com isso e qual a importância daquilo que eu faço para gerações anteriores e principalmente para mim, né? Então, ou seja, olha e valoriza mais o que você faz. Tem uma frase muito antiga que diz assim:
Quem está contente com aquilo que ganha, não recebe, não merece nem o que recebe. Quem está contente com o que ganha, não merece nem o que recebe. Significa que eu tenho que ir lá reclamar com o meu patrão? Não. Significa que você precisa valorizar mais você, investir mais em você, buscar mais conhecimento, mais capacitação, mais qualificação. Se colocar mais na vitrine, para que outros venham olhar para você e te valorizar, para que outros venham olhar para você e entender o seu valor, né? Então, entenda o seu valor e se dedique mais. Dedique mais a você, dedique mais àquilo que você está fazendo, dê mais amor ao que você está desempenhando, não faça de qualquer maneira. Para finalizar aqui, eu quero contar a história de 2 funcionários de uma empresa. Um muito antigo e o outro recém-contratado. Esse muito antigo já tinha mais de 10 anos na empresa e o recém-contratado tinha de 10 anos para 1 ano, pouco tempo. E aí, então, esse que tinha sido contratado de 1 ano, surgiu uma função de chefe na empresa e o patrão veio, chamou aquele de 1 ano e disse: se prepara que você vai assumir a chefia do grupo e o seu salário vai também triplicar. Então, esse de 10 anos veio ao patrão e disse para ele: você é muito ingrato. Você é um cara que eu achei que você era um cara justo. Eu achei que você era um cara bom, mas eu perdi tempo aqui na sua empresa. São 10 anos eu dedicando a minha vida a você, te defendendo aí quando vão falar mal de você, comprando briga por você, vim trabalhar muitas vezes doente. E agora, nesse momento que surge a vaga de chefe, você dá para esta pessoa que acabou de chegar aqui menos de 1 ano. E ele disse assim: tá certo. Faz um favor para mim, dá um pulinho ali para mim, na quitanda, e compra para mim 1 dúzia de laranja, por favor. Aí ele foi lá, 3 minutinhos, ele voltou, trouxe o dinheiro para ele, falou: tá aqui, olha, tá vendo como que eu sou prestativo? Tá vendo como que eu sou bom? Tá vendo? Você me pede as coisas, é na hora, cara, eu não fico enrolando. Ele falou: tá bom, faz favor para mim, chama fulano para mim. Aí ele chamou o fulano veio, ele falou: fulano, compra para mim 1 dúzia de laranja, fazendo um favor. Aí fulano foi, sumiu. Ele: tá vendo? Eu já tinha voltado. Passou 10 minutos, tá vendo? Ele tá te enrolando, ele foi bater papo na esquina, deve ter ido tomar um cafezinho. Passou 20 minutos, 25 minutos, chega o camarada. Aí o camarada olhou para o patrão e falou: patrão, eu cheguei na quitanda ali fora, a dúzia de laranja estava X. E as laranjas não estavam muito boas. Então eu lembrei que embaixo ali tem um outro supermercado um pouquinho melhor. E eu fui lá, encontrei umas laranjas mais bonitas, mas o preço ainda estava alto. E aí eu lembrei que lá perto do ponto de ônibus tem uma quitanda maior, e eu fui lá. Cheguei lá, as laranjas estavam bonitas e num preço muito bom. E como eu sei que o senhor gosta muito de laranja e o preço estava bom, eu aproveitei e comprei 2 dúzias de laranja para o senhor. Ele falou: muito obrigado. Okay. Aí ele saiu, ele virou para o rapaz e falou assim: agora você entendeu por que ele ganha mais do que você? Então, ou seja, põe amor naquilo que você faz. Entenda que o que você está fazendo é um projeto de Deus. Crie uma relação com o dinheiro, crie uma relação com a sua função, crie uma relação com aquilo que você recebe dos seus pais, a herança que você recebeu dos seus familiares. Entenda esse projeto que o Eterno colocou na sua vida. Então, entenda o dinheiro como que o dinheiro tem uma alma, como que o dinheiro realmente ele está num processo. E esse dinheiro ele não quer chegar em você e quer parar. Não, ele quer passar por você, quer te dar prosperidade para os seus e para muito mais pessoas.
Tem gente que quando o dinheiro chega nele, ele carrega e quer destruir aquilo tudo com a fome terrível. Ele não sabe receber o dinheiro chega nele, ele fica com medo. Não, dinheiro não pode vir para mim porque eu vou corromper, eu vou virar bandido, eu vou virar ladrão. Ok, fizeram uma destruição com o nosso país. Muitos que assumiram o poder durante os últimos anos destruíram, estão presos, vergonha nacional, dinheiro em cueca, dinheiro em malas. Enfim, não é porque eles são corruptos, não é porque eles são bandidos que eu sou. Não. Eu sei o que eu vou fazer com 1 milhão. Eu estou preparado para 1 milhão. Eu estou preparado para 10 milhões. Eu estou preparado para 20 milhões. Eu estou preparado para 100 milhões. Como diz por aí, vem em mim que eu estou facinho. Eu sei exatamente como eu vou usar cada um deles. Então, se prepare para ganhar muito. Se prepare para receber muito. Mas entenda que esse dinheiro chegando em você, ele precisa ter vida, ele precisa também alimentar outras pessoas. E quando você alimentar alguém, trate essas pessoas com humanidade, trate os seus empresários com humanidade, trate os seus filhos com humanidade. Demonstre amor, carinho para aqueles que estão dependendo de você. Não humilhe as pessoas que estão dependendo de você. Não trate o seu trabalho, a empresa que você trabalha, como uma desgraça, como um peso, como uma coisa ruim. Crie uma boa relação com isso, com o que você está fazendo. Ok? Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e que você entenda esse processo de Deus na sua vida. Ok? Obrigado por você que está aqui comigo até agora. Um prazer imenso e até a próxima live, que eu quero falar sobre essa identidade, essa relação sua com este seu eu, com essa sua identidade. Ok? Deus abençoe. Uma boa noite para todos.